Olá pessoal, vou me apresentar, porque todos os vídeos eu não me apresento. Eu sou Alzira Rodrigues, em primeiro lugar estudante de cultura racional desse conhecimento, que é o conhecimento da origem, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. E minha profissão é da área da saúde, sou técnica de enfermagem e não estou atuando na área no momento. Trabalhei uns 10 anos como técnica de enfermagem. Bom, então, falando sobre a quarta dimensão, não é misturando aqui com o conhecimento artificial, porque o conhecimento artificial, nós conhecemos né, a quarta dimensão, que são a primeira dimensão, altura, largura, né? Largura que é o comprimento, que é a profundidade, né? Profundidade, que né, eu vou pegar aqui um objeto aqui quadrado. Eu não tenho totalmente quadrado, mas dá para vocês altura, largura e essa parte aqui do lado é o comprimento, a profundidade. E a quarta dimensão seria o tempo, né? E eles falando sobre a teoria de Einstein lá da relatividade, que é o espaço-tempo, né? Ele estudou a curvatura lá, curvatura do espaço-tempo, né? Que o tempo e espaço ele faz uma curvatura. Isso aí eu não, se é estudo artificial eu não me aprofundo não. Eu aprofundo mais aqui no estudo de cultura racional, porque o estudo de cultura racional ele é altamente avançado. Por que eu falo isso? Porque ele sai da nossa visão, a nossa visão aqui, né, microbiana. Eu sou um ser humano, eu não consigo ver além da matéria. Então, a gente vai entender as energias, todas as energias, como que elas funcionam, como elas agem na vida, né? Celestial, né? Os astros, sol, a estrela, quais são as energias, né? Que atuam esses seres do espaço, né? Os astros, a terra, a água, os animais, os vegetais, os seres humanos. Então, por isso que eu considero muito mais a cultura racional, porque o racional superior, ele traz esse conhecimento, desvendando todos esses enigmas desses fenômenos naturais da natureza. E como agora, né, eu entrei nesse tema da quarta dimensão, que aqui no livro 114, na página 8, ele não está descrevendo aqui a quarta dimensão, ele parou na terceira, que é a qual ele fala que nós estamos na terceira dimensão. Aí ele vem lá na página anteriores a essa, que ele vem falando da água choca, que eu tratei aqui. Por que o ser humano ele passa pelo juízo final, no sentido assim, quando chega o juízo final da pessoa, qual que é o final juízo da pessoa? Quando a pessoa ela teve todos os recursos para pensar, porque a quarta dimensão
se trata também do pensamento, de todas as coisas que nós pensamos, todas as coisas que nós imaginamos e depois a gente fazemos. É uma quarta dimensão que eles estudam aí no alfabeto artificial. Então, aqui na página 6, ele está falando que eu estava falando sobre o pensamento. Ele tem um começo e um fim dele, como tudo na matéria tem um começo e um fim. Então a pessoa, o juízo final da pessoa chega quando a natureza já trabalhou todos os recursos possíveis, da qual ela está nesse comando das duas energias elétrica e magnética, para que a pessoa pudesse desenvolver o raciocínio. Só que ela tem que dar continuidade do conhecimento agora, que é o natural da natureza, da terceira máquina, o raciocínio, e ela sair dessa classe de animal, passar para a classe de aparelho racional, para ela desenvolver o raciocínio com a cultura do raciocínio, que é a cultura racional. Porque se ela ficar no feito, tudo que está feito, está feito. Tudo que está feito, está feito. Não tem como se desfazer. Sofremos a consequência do feito, mas quem se conhece já está livre desse juízo final da natureza. Por que final? Porque deu o prazo estabelecido até 1935, que chegaria o terceiro milênio, com a terceira energia. Agora nós estamos falando da quarta dimensão, só que aqui não está escrita a quarta dimensão, como no outro vídeo falando assim, mas como que você achou a quarta dimensão escrito ali? Porque eu relacionei a quarta dimensão com o conhecimento artificial que está falando. Nós conhecemos só o quê? Todas as coisas são feitas de altura. Eu tenho uma altura, eu tenho uma largura, eu tenho uma profundidade. Eu tenho uma profundidade que é esse lado aqui meu, né? Que ele vai dar a parte do comprimento do meu do lado aqui, do meu lado aqui, do lado aqui, que vai dentro de mim, vai comportar todos os órgãos, coração, pulmão, fígado, rim, bexiga, útero, né? Eu sou mulher, estômago, intestino. Então tem esse espaço já, né? Para ter todos os outros dentro, né? Dentro, ter todos esses órgãos aqui, né? Dentro desse espaço, né? Porque a profundidade ela não vai ser isso aqui, não vai ter profundidade nenhuma, tem só esse espacinho aqui, né? A mesma coisa, altura, largura, profundidade. O espaço nem tem aqui nem do lado do outro lado, só tá dentro, né? Tá aqui aglomerado aqui dentro do espaço, do plástico, né? Não tem espaço aqui. Aqui já é uma parte da parte quadridimensional, porque está relacionado com o cubo, né? Aqui eu posso, a natureza pode organizar todas as formas de vida aqui através disso aqui. Todas as coisas vão ter a sua altura, vão ter, né, a largura, vai ter o seu comprimento, né, que é a profundidade, a mesma coisa, e o tempo, que é a quarta dimensão. Como a gente tem que demonstrar aqui, né, o que eu tô falando aqui, porque eu não vou falar com as minhas próprias palavras, por isso que eu tô estudando para poder transmitir aquilo que eu estudei, mas eu não sei tudo. Eu não sei tudo.
Todos os temas que eu escolho são temas que eu já falei aqui. A natureza transmite dessas intuições, ela parte da quando eu estou estudando. Daí quando eu vejo uma palavra aqui, isso serve como uma transmissão assim natural aqui, né? Na intuição, é outra palavra. Agora não deu branco, não lembro da outra palavra. E eu escolho o tema. Para quê? Para que eu possa fazer essa divulgação, né? E as pessoas podem colher resultados no sentido assim de interesse através das pessoas que já conhecem e de interesse das outras pessoas que não conhecem cultura racional. Esse é o objetivo do meu canal. Bom, então eu falei, né, li aqui falando que eu li esse parágrafo da água choca e eu falei aqui do feito, né, do espermatozoide, não tem como desfazer desse feito, por isso que o tema ele dividiu em duas partes. A primeira parte, né, o juízo final, que é isso daí, e agora a quarta dimensão, que agora eu vou explanar aqui a quarta dimensão. A água choca é a parte degenerada, deformada, poluída, enfraquecida que vai se transformando na categoria em que está nessa infinidade de classes de bichos de origem racional. Por tudo ser de uma origem só, a primitiva, a origem racional. A degeneração é a terceira origem, que é de bicho racional dividido em duas classes, racional e irracional. A primeira origem de racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem com seu progresso de pureza. A segunda, quando entraram pela planície e começaram a progredir por conta própria, fazendo uso da vontade por a vontade de ser livre, foram perdendo suas virtudes. Virtudes são vidas que se transformam em outras vidas. Essa é a segunda origem. A terceira origem, quando se extinguirem em cima do início da terra e da água, que não se extinguirem, se materializaram, houve a transformação de racional para animal racional. A terceira origem, que aí está, em que a categoria de bicho racional, por ser de uma origem só, que a água choca. Essa a terceira origem. Todos os produtos da água, a energia que se degenerou, causadora de toda essa degeneração, a planície que se transformou em água. Essa penetrando na terra, ficou choca, por ser energia, começou a gerar corpos de vida, em que os primitivos a nascerem do chão foi a classe do animal de origem racional. Depois de muito mais tarde que começou a nascer do chão as classes inferiores. E por serem feitos de água choca, que é o espermatozoide, que estão nessa categoria de bicho racional dividido em duas classes, racional e irracional, sendo a categoria a causa das classes, por não haver efeito sem causa. Para ver que esse é o terceiro mundo, o segundo dos que vieram perdendo as virtudes e se incluíram em cima do início da matéria. O primeiro mundo, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. E no se extinguir em cima do início da matéria, é a causa do habitante do mundo racional estar materializado em forma de máquina raciocínio. E como muitos tratam o terceiro mundo de terceira dimensão, então, ele falou aqui que o terceiro mundo, que é esse de matéria, que depois que os habitantes eles se extinguirem em cima da goma e da terra, né, na transformação da planície racional, né, temos que lembrar bem, né, planície racional, aí teve aqui ele falando que tratam o terceiro mundo de terceira dimensão, de terceiro milênio, de terceiro ciclo da vida, de várias formas, de vários interpretadores. Outros, a terceira galáxia. E hoje a solução perfeita e clara dessas três fases, desses três ciclos da vida.
O que é o mundo racional, que foi a causa dos que começaram a progredir por conta própria. O segundo mundo, até se extinguir em cima do início da terra e da água. E o terceiro mundo, a terceira vida, a terceira galáxia, que é esse conjunto elétrico-magnético, que ninguém de forma alguma pode saber e conhecer o porquê dele, devido às transformações que passaram do primeiro mundo para o segundo e do segundo para o terceiro. Se não fosse a fase racional, iam todos para o quarto mundo, que é o mundo do irracional. Por quê? Por meio do progresso da degeneração vinha a extinção dessa civilização. Extinta essa civilização ia se transformar em outras vidas no quarto mundo, que não é a quarta dimensão, não tem nada a ver com a quarta dimensão, como quadrúpedes na classe do animal irracional, porque a quarta dimensão é o tempo, né? O tempo. E para não chegar ao extermínio, veio a fase racional por todos serem de origem racional para o desenvolvimento do raciocínio. E nesse desenvolvimento, a desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Uma vez desmaterializada a energia, toma a forma do seu verdadeiro corpo de massa cósmica racional, e o habitante do mundo racional voltando para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, e vindo a extinção da classe do animal racional, naturalmente por todos voltarem para de onde saíram o mundo racional. Essa que é a evolução do desenvolvimento da máquina do raciocínio, da evidência racional, do aparelho racional. Todos voltando assim naturalmente, sem sentir, sem abalo, sem choque por tudo, ser o movimento natural da natureza. Bom, até aí eu li, mas eu sempre tenho que ler. Por que eu falo isso? O primeiro volume, porque eu sempre tenho que falar alguma coisa sobre organização, porque essa é a primeira leitura do primeiro livro, o primeiro volume. Então, por que eu sempre vou mencionar o primeiro volume? Porque o primeiro volume, ele é o começo de todo o conhecimento de cultura racional. Aqui está descrito assim, sem nenhuma nenhuma enrolação, já fala direto, viemos do mundo racional, somos do mundo racional, de onde que veio, como que foi a deformação, como foi existir água e terra, como que o sol se formou. Então, né, ele é resumido, muito resumido. Agora, a advertência é aqui a advertência que eu tenho que sempre chegar aqui na advertência que está falando aqui, é o primeiro leitura do primeiro volume, que ela fala da organização. A vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusão com a vida. A vida tem suas organizações muito claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver torna-se desorganizada. E os seres orgânicos imperam na digladiação da vida. A vida, para ser bem formada, bem constituída, firme, equilibrada, ao bom viver, é preciso que os seres orgânicos e as organizações sejam todas paralelas ou adequadas ao modo que constitui a vida, que a vida também é constituída de diversas organizações e de diversos meios do poder da vida. O poder da vida está naquilo que as organizações podem corresponder para equivaler à vida. Então, pegando aqui de novo aqui o nosso quadradinho, a quadridimensão, quadridimensional. Se o ser humano ele não tivesse isso daqui, essa altura, essa largura, o comprimento, né? Ó, três dimensões, altura, largura e o comprimento. Tá aqui, ó, profundidade, né? E aqui dentro do corpo do ser humano, toda a organização, né?
Aí eu vou pegar só a tampa aqui, né? Para dar a explicação aqui da quarta dimensão. Então, quando os habitantes do mundo racional eles estavam no tempo eterno, o tempo eterno não existe passado, presente e futuro, é tudo agora. Né? Eles não percebem o tempo passar, o tempo eterno. Né? O que eu entendi sobre eternidade, tempo, a vida eterna dos puros, limpos e perfeitos. O eterno ele não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Né? Então nós estávamos lá. Quando a planície se transformou em água e terra, ela era uma massa cósmica pura, limpa e perfeita, e uma energia racional pura, limpa e perfeita, e que seus habitantes adentraram na planície racional, uma parte da planície não estava pronta para entrar em progresso. O que aconteceu com a primeira origem, que ele falou aqui? A primeira origem era o mundo racional. A segunda origem, quando eles se extinguiram em cima da planície que não estava pronta. Eles ficaram extintos lá e formou o segundo mundo. Segunda origem, segundo mundo, né? Tá aqui, ó. O segundo mundo se extinguiu em cima do início da água e da terra. O terceiro mundo, a terceira vida, a terceira galáxia, que é esse conjunto elétrico e magnético que de forma alguma podia se conhecer o porquê dele devido às transformações que passaram. Então, as transformações que passaram, esse tempo todo que passou, né, que é a quarta dimensão, o tempo, né, que eles tratam aí de quarta dimensão, é tudo que estava programado para esses racionais, eles continuaram com o progresso de pureza lá. Aí essa parte não estava pronta e ela se deslocou da planície racional, e aí esse tempo ele até uma certa descida, que ele estava se extinguindo, que era o segundo mundo, né? Eles estavam o quê? Eles estavam na fase eterna ainda, porque eles estavam o quê? Eles puros, limpos e perfeitos, eles nasceram do chão, formou um monstrinho que não tinha olho, não tinha nariz, não tinha boca, não tinha nada. Daí eles foram formando. Essa é a primeira humanidade, né? Aí, o que vai acontecer com aqui onde a gente já está, que ele fala aqui, muitos tratam da terceira dimensão, nós estamos na terceira dimensão, né? Porque eles se extinguiram lá, eles ficaram no chão, eles nasceram, se extinguiram, tudo que eles eram lá, nasceram no chão como monstrinhos. Quando veio os outros habitantes acompanhando aqui, eles não tinham corpos. Aí, já como a planície estava dividida em duas energias elétrico-magnéticas, já estava formado sexo masculino e feminino, a água chocou, né? A água chocou. Então, a energia elétrica chocou com a energia magnética da Terra e formou os micróbios. Esses micróbios, então, a partir daqueles micróbios, precisava de existir juntar dois seres, que já não eram mais monstrinho, para poder trazer aquele habitante ali. Aí aconteceu isso daqui, aconteceu a terceira dimensão, que até hoje nós vivemos na terceira dimensão, porque nós precisamos de quê? De uma organização. Esse aqui é um corpo de vida. Então, o tempo que levou para toda aquela planta, né? Tá aqui a planta, para a planta vir aqui, a planta do corpo, né? Os arquitetos lá, os vírus, né?
invisíveis, que antes de ser energia, vírus visíveis, invisíveis, vírus visíveis e micróbio. Quando ele chega no micróbio, que é o espermatozoide, ele chega com toda essa formação. Então, cada vírus ele vai formar o quê? Ele vai colocar lá, né? Eu sou um ser aqui. Então, eu preciso de ter... Eu sempre... Todas as coisas vão formar dessas coisas, dessas 3 dimensões. Altura, largura e comprimento, né? Que é a profundidade. Para poder... organizar aqui todos os componentes, os órgãos que vai organizar para funcionar um corpo humano, um organismo humano. Aí a planta já é outra estrutura vegetal. Aí o irracional, que são os animais irracionais, eles também a mesma coisa, vai ter espermatozoide para lançar lá as duas, né, os dois, o macho e a fêmea, para poder ter o outro daquele animal da mesma classe, né? A mesma classe dele, que são de, vamos supor, cachorro, né? Macaco, gato, leão, baleia, peixe, né? Então, aí a natureza lá, já a planície racional estava organizando toda a planta ali, ela ficou assim. Então, quando ela ficou assim, cada linha dessa aqui, né, toda esquadrejadinha, ela vem aqui e faz que nem se fosse assim uma formatação. Vem uma formatação assim, vem aqui, aí já começa lá de cima, vem vindo, né, e formata tudo. Aí ali já tá tudo ali, e daí vem ali e materializa na água, no micróbio. Como materializou tudo, materializou o pensamento, a imaginação. Depois de ter materializado no espermatozoide a água, só foi desenvolver a máquina, né? A máquina aqui, do pensamento e da imaginação, e depois transmitir tudo o que era o pensamento e a imaginação, para que as pessoas pudessem usar o pensamento e a imaginação, né? Ninguém ia ficar com a cabeça oca lá dentro sem pensar e sem imaginar. Vai ficar só o bonequinho aqui, sem sentimento, sem nada, né? Que o sentimento vem dessa parte aqui, vem do coração, né? A alma do corpo é o coração. A alma da vida eterna é o raciocínio, por isso que eu falei o juízo final. Então eu tenho que me ligar, eu tenho que desmaterializar o meu raciocínio, o meu habitante, que é o raciocínio, ele se liga à vida eterna em vida. E eu que sou um material, eu vou viver equilibradamente com essa máquina do raciocínio. A máquina do raciocínio, ela já está lá para quê? Para que ela possa dar todas as orientações precisas e necessárias, em particularidade, cada um tem a sua, para poder viver bem aqui. Tem o bem viver, que ele falou aqui no primeiro aqui, a vida tem suas organizações muito claras para quem sabe viver. Então, eu vou saber viver agora, bem, e muito bem, excelentemente. Só que para isso eu preciso desenvolver o raciocínio. A 4ª dimensão é o tempo. O tempo é o tempo que a natureza, né, como a gente leu aqui, ó, os ciclos dela, 3 ciclos que eles falaram. O racional superior mencionou que essas pessoas, cada um interpretou de uma maneira, e terceiro mundo, a causa das classes, e devido às transformações, iam todos para Porto Mundo, vinha em outras vidas. E entre as frases, os 3 ciclos da vida, ó. A solução perfeita e clara dessas 3 fases, dessa
desses 3 ciclos da vida. 3 ciclos da vida. Então teve um ciclo lá, o primeiro mundo, primeira dimensão. Esse ciclo, ele não deu acabamento, porque a planície racional não estava pronta para entrar em progresso. Mas o primeiro mundo, que ele não fala que o mundo racional é a primeira dimensão. Ele não fala, ele fala que só o mundo racional é a primeira origem, lá na página 6, ó, de racionais limpos e perfeitos. Aqui, a terceira origem é essa que está aí. A segunda origem foram quando eles se extinguiram. Em cima a segunda origem é quando eles entraram. Quando eles entraram, quer dizer, a segunda origem, quando eles entraram, porque foram uns tantos habitantes. A terceira origem foi outro grupo que formou o quê? A outra humanidade. Já era o quê? Ele vai falar aqui, na página 8. Hoje a solução perfeita, clara dessas 3 fases, desses 3 ciclos de vida. O que é o mundo racional e que foi a causa de começar a progredir por conta própria. Então, o ciclo do mundo racional, ele não estava pronto, a planície racional não estava pronta para entrar em progresso. Então, ela não completou o ciclo de vida dela lá, que dava aquela organização. Ela correspondia à planície racional, aos corpos puros, limpos e perfeitos. Então ela também era pura, limpa e perfeita, e a quantidade de concentração de pureza, ela tinha que corresponder a esses racionais. Por isso que ela se deslocou, porque ela não correspondeu, ela não estava pronta. Então, o primeiro ciclo dela, do mundo racional, esses habitantes se extinguiram ali. Por quê? Porque uma coisa não deu para completar um ciclo para eles progredirem ali. Eles progrediram por conta própria, pelo uso da vontade, que a vontade de ser livre, né? Que eu li aqui também, falando sobre isso. A vontade de ser livre. Eu li aqui, né? Eles usaram quer ver? Onde eu li? Bom, não importa, pessoal. Importa que eu já li essa parte que eles usaram a vontade várias vezes aqui. Ah, não, eu já achei. A segunda, quando entraram pela planície, começaram a progredir por conta própria, fazendo uso da vontade por a vontade de ser livre, foram perdendo as virtudes. Então, essas virtudes que eles perderam, deu causa à vida da matéria. Por quê? Porque correspondeu a 7 partes do que por assim somos. Então, correspondeu. O que corresponde agora ao nosso corpo de matéria? Das outras coisas, as outras 7 coisas também de matéria. O Sol, ele é matéria, porque se ele fosse só energia, se ele fosse só vidas, energia, vida significa vida, energia, ele, né, seria outra coisa, a gente não enxergava o Sol. Então ele é matéria. Então Sol, Lua, né, matéria também, estrelas, né, as 3 de cima. E as 4 aqui embaixo. A água, terra, animais e vegetais aqui, pá. Então, eu tenho que precisar dessas 7 coisas para corresponder a essa vida aqui, para poder corresponder minha vida na matéria. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui para deixar para vocês. Essas pérolas maravilhosas, né? Graças a esse conhecimento, essas mensagens do racional superior vindas da nossa origem, né? Que a gente já pode ter esclarecimento maravilhoso, saber como que tudo foi feito e compreender,
né? Então, teve esse esquadrejamento que eu falei aqui, né? Das 12 energias lá, né? Então, ela fez a formatação lá, formou e deixou já tudo prontinho lá. Quando chegava o tempo lá dela pegar um habitante, que já, né? Uma quantidade de habitante lá, né? Hoje temos quantas pessoas aqui no mundo? 8 bilhões de pessoas no mundo todo, né? Habitantes aqui. Então, esses que eles acompanharam, eles não tinham corpo ainda, vamos ganhar corpo aqui. Como vocês vão ganhar corpo? Agora vocês também não podem voltar para o mundo racional, vocês já estão fora, vocês estão fora de lá e vou aqui formatar tudo um corpo material para vocês, através do sexo masculino e feminino. Aí vem aqui com a energia racional, né? Aí vem o habitante, vem esse habitante, aí esse habitante vem aqui e ele começa, quando os dois sexos se unir, ele começa ali a construir todo o corpo da pessoa. Só para que ele possa construir todo o corpo da pessoa, ele vai precisar de 2 energias elétrica e magnética. Por quê? Porque eu não sou energia racional, ele é a única energia que ele vai se materializar lá como habitante, né? Ele vai materializar lá como habitante. E ele, né, ele materializando como máquina do raciocínio, ele vai começar a formar todos a partir do cérebro, formar tudo lá dentro, para depois vir a ramificação dos nervos lá, que vem descendo na espinha. Que vai ser isso, daí vai ser a comunicação de todos os órgãos. Os nervos vai cada vez mais se transformando o sangue nas artérias, tudo, e formando o corpo humano, né? Então é isso que eu falei, vai fazendo, multiplicou, né? Multiplicou, o que aconteceu? Deformou, multiplicou, e a planície racional, multiplicando todos aqueles seres, deu causa ao enfraquecimento da vida, né? Porque multiplicou, já não era mais eterno. Então, como multiplicou muito, perdeu as virtudes, né? Então, um tanto já das virtudes, todas as virtudes, os racionais se perderam, que foram para o foco de luz. O foco de luz aqueceu a planície, uma parte ficou queimada, saiu a resina, virou terra, empolou, queimou, virou cinzas, aí a água penetrou, e isso daí é o conhecimento da gênese verdadeira, né? A gênese verdadeira da formação de tudo que existe, né? Desse mundo elétrico-magnético. Então, né, já expliquei isso daí, que o tempo e espaço aí que eles falam, o tempo e espaço, né, que falou lá da teoria lá do Einstein, que ele falou que tem a curvatura do tempo e espaço, né, que é a quinta dimensão. Mas como, gente, eu não estudo o negócios artificiais aí que a ciência aí, ela tenta explicar, né, essas dimensões aí através dos estudos científicos dele. Eu não sou cientista, não sou nada, né, para ficar falando disso aqui. Eu venho só através do estudo. Agora, a 4ª dimensão é o tempo. O tempo relacionado com a natureza aqui, é isso que eu falei dos ciclos. É isso que eu falei assim, quantos habitantes, meus gente, saíram, que foi a segunda leva, que esses primeiros, que foi o segundo mundo, que eles se extinguiram em cima da água da terra, esses primeiros habitantes se extinguiram lá, né? Levou todo esse tempo para que pudesse materializar todos aqueles habitantes. Hoje nós temos o quê? 8 bilhões de pessoas no mundo, quer dizer, olha o ciclo que a natureza teve que fazer para trazer todos aqui Esse ciclo de tempo, né?
o tempo dela que ela trazia e renovava. Daí através de uma geração, né? Por exemplo, meus bisavós, eles eram da terceira geração depois de mim, meus bisavós. Daí veio meus avós. Aí meus avós veio minha mãe. Quer dizer, quanta geração passou, né? Eu sou a quarta geração para chegar eu aqui. Quer dizer, quantos habitantes já, né? Precisou de eu chegar aqui. Depois, esses outros habitantes, eles vão voltar para o mundo racional, que foi meus bisavós, né? Que foi os meus avós, que foi meus pais. Eles vão voltar? Eles vão voltar de novo. Por que eu falei? Porque é o feito não está feito. Não adianta, a pessoa só sai daqui desenvolvendo raciocínio. Isso que é o juízo final. Se a pessoa desenvolve o raciocínio, ela se liga ao mundo racional, desmaterializa o habitante e volta ao mundo racional. Agora, meus bisavós, meus avós, meus avós, minha mãe, meu pai, né, que foram as gerações antes de mim, elas vieram vindo e a natureza veio renovando as máquinas para trazer habitante aqui. Agora chegou todo mundo aqui. Agora chegou todo mundo aqui. Chegou tudo esses pessoal lá, os habitantes que estavam lá sem corpos, né? Eles não tinham corpos, os primeiros tinham corpos. Os primeiros habitantes do mundo racional tinham corpos puros, limpos, perfeitos, racionais, e eles também tinham o raciocínio deles, era a energia, aliás, energia racional, né? As duas coisas, corpos de energia pura, limpa e perfeita, corpos de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Então quer dizer que eles têm um corpo. Eles têm um corpo. Outros não tinham. Eles acompanharam. Eram seres ainda que iam ainda ser racionais. Eles iam ser habitantes do mundo racional. Eles ainda não tinham corpo. Eles tinham só a consciência saída de Deus, do racional superior no mundo racional. Então ele só tinha aquela consciência que aí ali Deus ia formar eles lá. Quando ele estava acompanhando esses habitantes, eles acompanharam, né? E deu causa a materializar o quê? Todos aqueles, o pingo d'água o pingo d'água era a planície racional. O racional superior ele não ia pegar a massa cósmica pura, limpa e perfeita para formar um habitante do mundo racional, e ali ele ia colocar vida naqueles habitantes de energia. Como que eles iam acontecer isso agora? Não podia mais. Então agora eles vão ganhar o quê? Corpo de matéria. Através do que? Do espermatozoide, do pingo d'água. Já estava toda aquela concentração de massa cósmica pura, limpa e perfeita transformada em água em terra, que deu causa à terceira dimensão. E a quarta dimensão é o tempo. Que depois que eu ler mais aqui, se eu souber mais sobre o que está relacionado aí com o conhecimento artificial do cientista, que fala de quarta dimensão, que fala de quinta dimensão, espaço e tempo, daí vai ficar para a próxima. Isso se eu tiver, né, inspiração natural da natureza para continuar com esse assunto de dimensões. Porque tem o segmento aqui vai abrindo outro leque de outros assuntos, de outras coisas mais interessantes que isso da dimensão. Então é isso, pessoal. Até mais. Espero que gostem desse vídeo. Se gostou, dê um like. Obrigada.